Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas ao curso A Pessoa, a Comunidade Surda e suas dimensões biopsicossocial e educativa. Neste vídeo, vamos tratar do módulo 3 do curso, que tem por tema o ser humano na educação histórico-cultural, de Vygotsky, e na pedagogia dialógica de Paulo Freire. Gente, sou a professora Cássia, quem fala com você. Vygotsky, um psicólogo bielorrusso, nasce em 1896 e se despede desse plano em 1934, forja uma psicologia histórico-cultural. Uma psicologia que se contrapõe à psicologia que está nascendo aí no século XIX. E se contrapõe a uma psicologia que mantém o status quo. Uma psicologia que nasce e ratifica ideais de um Estado que se organiza a partir da colonização, do patriarcalismo, do sexismo. Por conseguinte, um Estado que é excludente com os diferentes e com as diferenças. Um Estado que, fundamentado, sustentado por um referencial teórico, científico, racionalista moderno, é um Estado que segrega. Então, Vygotsky, ele propõe na sua psicologia uma revolução que nos faz refletir até o século XXI. Estamos aqui no século XXI e não esgotamos as reflexões de Vygotsky, porque ele pensa um ser humano de interação, ele pensa um ser humano que é político, um ser humano que é cultura, um ser humano que está banhado na historicidade, um ser humano que pensa, que reflete, que problematiza. Então, essa perspectiva é extremamente de uma radicalidade fundamental na teoria de Vygotsky. Por outro lado, nós temos um educador brasileiro, nordestino, o Paulo Freire, que nasce ali no Recife em 19 de setembro de 21 e se despede desse plano em maio de 1997. Esse educador brasileiro é um educador que pensa e funda uma pedagogia da libertação, uma pedagogia libertadora freiriana, uma pedagogia que encontra com os seres humanos, uma proposta de educação em que as relações se dão dentro de uma dimensão de horizontalização, que é mediada pelo diálogo, pela problematização, pela consciência do ser humano de ser e estar no mundo. Interessante perceber que nesses dois teóricos um ponto de convergência. Ambos os teóricos são materialistas dialéticos, eles se apropriam do pensamento marxista e ambos os teóricos veem um ser humano situado, datado, historicizado. Ambos os teóricos refletem sobre esse homem, sobre esse ser humano, como um ser que não é dado a priori, que não está condicionado a uma determinada situação de coisas, não está condicionado a um estado predado, mas um ser humano que, à medida que sofre a história, ele vive a história, ele produz a história. Ele tem essa potência de viver, sofrer a história, mas também de modificar a história. De ter uma capacidade autônoma de fazer a história com suas próprias mãos. O ser humano, na teoria histórico-cultural, Vygotsky assinala para a gente que é um ser histórico-cultural cujas funções psicológicas superiores têm uma base biológica, mas a estrutura de funcionamento dessas funções psíquicas superiores são elaboradas ao longo da sua história, da história da humanidade e da história individual dessa pessoa, desse ser, a partir dos modos culturalmente construídos de interpretar e organizar o real. Então, Vygotsky, ele traz para a gente esse ser que está banhado, mergulhado na história, que tem uma biologia, mas que a biologia não determina esse humano. A biologia é um segmento que constitui esse humano, mas que não determina esse humano.
tá? Então, esse humano, ele chega num contexto social em que já há outros humanos fazendo a história e que na relação com esses outros humanos, esse ser humano, ele vai construindo a sua identidade, ele vai aprendendo, ele vai internalizando, primeiro numa dimensão interpsíquica desse humano na relação com os demais sujeitos no mundo, para um processo interpsíquico. Então, o aprender desse humano passa por essas duas dimensões. Interpsíquica, primeiro, para uma dimensão intrapsíquica. E esse humano, ele está dentro de um lugar chamado cotidiano. E no cotidiano, na relação com os outros sujeitos, ele aprende e apreende o que é forjado no mundo da cultura. Paulo Freire aponta para a gente, como ser humano, mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper. Por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Somos porque estamos sendo. Estar sendo é condição entre nós para ser. Não é possível pensar os seres humanos longe sequer da ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. Do mesmo modo que o Vygotsky aponta esse humano como uma biologia, mas sobretudo um humano que está mergulhado no mundo cultural, e nesse mundo cultural ele se faz histórico, o Freire ele traz essa ética dessa dimensão humana, tá? Então nós nos tornamos humanos à medida que nós vamos interagindo, vamos exercendo interlocuções dentro de um campo chamado a ética humana. E a ética humana pressupõe, sobretudo, a valorização da vida, o respeito à vida, o cuidado com o outro, o estabelecimento de relações fronteiriças em que esses humanos se façam uns para os outros seres substantivados. Cássia, parece romântico isso. Parece romântico porque nós estamos dentro de um sistema capitalista, patriarcal, colonialista. Então, nessa perspectiva do patriarcalismo, né, do colonialismo, em que nesse colonialismo eu faço a colonização de territórios de corpos humanos, parece romântico, mas, como coloca o Freire, estar fora da ética seria transgredir. Estar fora da ética é uma transgressão, realmente, que se estabelece no campo relacional entre os seres humanos no contexto de uma sociedade. A educação na teoria histórico-cultural indica para a gente, aponta para a gente que o trabalho educativo diz respeito a uma atividade social, política, em favor da consciência. O Vygotsky vai trazendo isso para a gente. Então, o trabalho educativo pressupõe uma atividade social e política, exige engajamento social e político e que tem por objetivo maior trazer um processo de consciência, de tomadas de conscientização, em que, a partir da minha tomada de consciência, esse ser humano, ele se torna um humano mais autônomo. E nesse curso, gente, nós temos trabalhado isso. O que é a pessoa surda? A pessoa surda é um ser humano. E o processo de educação, para além da educação escolar, precisa provocar processos de tomadas de conscientização por esse humano, pela pessoa surda, tá? Concepções de pensamento autônomo e da ação autônoma sobre a consciência alheia não é um pressuposto colocado na teoria vygotskiana. Eu não vou fazer a imposição do meu pensamento sobre o pensamento de outra pessoa. Isso seria, para o Paulo Freire, o exercício de uma educação bancária, transgressora, autoritária, em que a relação professor-aluno se dá
dentro de uma perspectiva vertical, de cima para baixo, e não horizontal, onde os sujeitos podem se ver, ambos os sujeitos, e se fazer sujeitos do conhecimento. O professor que, ao ensinar, aprende, o educando que, ao aprender, também ensina o educador. Então, a concepção do trabalho educativo implica na tomada de consciência do sujeito, tanto para o teórico Vygotsky quanto para o teórico Paulo Freire. Vygotsky aponta para a gente que eu preciso conhecer o sujeito cognoscente, eu preciso conhecer o sujeito do conhecimento para que eu possa provocar o seu desenvolvimento de maneira mais qualitativa. Então, o educador, a educadora, esse profissional, professor, ele precisa saber do seu aluno. Quem é a criança, quem é o adolescente, quem é o jovem, quem é o adulto que está diante dele? Que saberes esse educando, esse aluno apresenta? Que saberes ele sabe? O que ele sabe? O que ele conhece? A partir do momento que o professor e a professora sabem o que ele sabe, o que a criança sabe, o que a criança compreende, o que o educando compreende, o que o sujeito compreende, ele já está se dando conta de uma zona de desenvolvimento real, que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento real. É aquilo que o menino, a menina, o jovem, adulto, a criança consegue desenvolver sozinho, sem a intervenção de uma outra pessoa. Conhecendo o que ele sabe, eu posso, enquanto educador e educadora, provocar uma zona de desenvolvimento iminente, aquilo que pode estar a vir a acontecer. Então, gente, sobretudo, eu preciso conhecer o menino e a menina que está diante de mim no processo de educação. Então, a diferença entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento iminente implica numa zona de desenvolvimento próximo, tá? Então, eu tenho aqui o real, o que está para acontecer, e eu tenho uma dimensão maior, que é sucessivas provocações de desenvolvimento desse humano com a zona de desenvolvimento proximal. A autonomia na teoria histórico-cultural, ela só se realiza efetivamente na medida em que o sujeito se apropria das formas de ser e de se fazer no mundo. Vocês lembram que no módulo anterior nós falávamos que a pessoa, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, eu consigo me organizar melhor no mundo? Nós falávamos isso com a Fukumitsu anunciava isso para a gente. Novamente nós temos aqui o Vygotsky, dentro do pensamento vygotskiano, tá? Esse processo de autonomia implicando da apropriação das formas de ser e de se fazer no mundo por esse sujeito. Então, eu preciso garantir às pessoas surdas, tá, as máximas possibilidades de apropriação desse sujeito pelas suas formas de ser e se fazer no mundo, para que ele consiga se desenvolver de maneira mais qualitativa. Reconhecendo-se como sujeito de direito, né? Se apropriando disso, ele se reconhece como sujeito de direito. Ele reivindica para si o poder de tomar as decisões relativas à sua vida. Isso aqui quem fala para a gente é o professor Brito, tá? Assumir-se como ser social, histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque é capaz de amar. É a outredade do não eu ou do tu que me faz assumir a radicalidade do meu eu. Nesse processo de tomada de consciência, tá? Nesse processo de tomada de consciência, eu vou me fazendo eu diante de um tu. Um eu que é mais autônomo, um eu que se conhece, um eu que se apropria do saber. A consciência, quando nós trabalhamos o processo de consciência também no campo da educação especial, passa pela consciência da consciência do meu próprio corpo. A pessoa surda, ela tem uma outra maneira de comunicar, que não é verbalizando. Então, o conhecimento desse corpo, da comunicação desse corpo é fundamental. A apropriação da pessoa surda, a imersão da pessoa surda no mundo de uma cultura linguística que lhe permita explorar a sua corporalidade, a sua corporeidade, é muito importante para o processo de consciência
dessa corporalidade, dessa corporeidade do sujeito surdo, da pessoa surda, e que vem o grupo de surdos, propriamente surdos, vai se apropriar da língua de sinais. Tá? Então, o corpo que sente, o corpo que expressa, o corpo que anuncia dor, sofrimento, alegria, raiva, é um corpo que precisa ser conhecido, autoconhecido. E a gente se coloca a questão, eu me conheço? Eu conheço o meu corpo? Como que está o processo de conhecimento de eu comigo mesma, com a minha corporeidade? Eu, professora Cássia, tenho um corpo extremamente alienado, um corpo que digita, um corpo que não sabe da potência de motricidade que tem. Né? Então, refletir sobre isso é fundamental, gente. A pessoa surda, qual é o conhecimento e a apropriação que ela tem desse corpo? Eu estou falando dessa biologia aqui, dessa parafernália aqui. E como o processo de educação pode explorar essa parafernália, esse corpo, esse instrumento, para que esse sujeito empoderado, estando empoderado, conhecendo esse instrumento, tendo consciência de si, possa se desenvolver o mais plenamente possível e se expressar de maneira mais autônoma. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceber uns aos outros. A ética nessa dimensão da autonomia, a ética e a autonomia. A ética pressupõe autonomia. A autonomia pressupõe a ética. Eu sou autônomo para realizar algo dentro de uma dimensão ética. Eu vou respeitar os outros grupos humanos que estão nessa relação. Então, não é fazer o que eu quero fazer, o que me dá na telha, o que me dá na cabeça. Mas é eu fazer as minhas ações, eu atuar com dignidade dentro dessa perspectiva da reciprocidade nessa comunidade de seres humanos, tá? Que se respeitam, que desenvolvem relações que sejam substantivas, que desenvolvam relações que sejam dialógicas. Na educação freiriana, é importante destacar também a percepção que Freire tem do ato de ensinar. O ato de ensinar para Freire pressupõe necessariamente o aprendizado do educando. Se o professor estabelece uma relação de educação que os educandos não aprendam, para Paulo Freire, houve um erro aí, houve um problema nesse processo de educação. Por quê? Porque aprender, ensinar, pressupõe necessariamente o aprendizado por esses grupos humanos. Para o Vygotsky, eu preciso provocar o desenvolvimento das ações psíquicas superiores desse sujeito. Cássia, o que é isso? A minha memória, a minha atenção, a capacidade de se concentrar, a capacidade de ter uma atenção muito mais focada, a capacidade desse sujeito de se organizar, de pensar, de organizar o pensamento. Então, essas são as funções psíquicas, de organizar a sua fala, como ele vai expressar a sua fala. Então, essas são dimensões das funções psíquicas superiores que esse sujeito, que a educação precisa provocar. Então, a educação para Vygotsky pressuporá necessariamente o crescimento do sujeito, o crescimento dessa pessoa, assim como para Freire. Então, ambos esses teóricos, mesmo sendo teóricos de áreas distintas, um da psicologia e outro da educação, ambos trazem para o seu campo teórico o diálogo, a comunicação, a ética, a dimensão política, a dimensão estética como pontos fundamentais do processo de educação das pessoas, e aqui no nosso curso, das pessoas públicas da educação especial e a pessoa surda. Sobretudo, é uma pessoa. Finalizamos esse diálogo aqui, cheirinho em vocês. Até o nosso próximo encontro.